pra você, ainda dá um frio na barriga dirigir? Por exemplo, vocês acham que hoje, em questão de patrocínio, são os mesmos? São as mesmas empresas sempre apoiando? Qual que é a leitura de vocês do mercado hoje, do teatro em si? Mas aí falando de teatro e do artístico hoje. Hoje, o palco se amplia para receber dois nomes que vivem a arte em sua essência. De um lado, um artista que dança, interpreta, produz e agora também dirige, construindo histórias que atravessam o riso e o imaginário, com mais de 40 espetáculos em sua trajetória. Do outro, um diretor que transforma textos em emoção e presença, assinando montagens marcantes e colecionando reconhecimentos por sua sensibilidade e força criativa. Dois caminhos, duas trajetórias que se encontram no mesmo lugar: a arte de contar histórias. É importante a gente voltar a olhar para as pequenas e médias produções e produtores, né? A economia criativa já é comprovado que ela está Exatamente. muito mais à frente da economia tradicional, economia automobilística. Cada vez que você monta um espetáculo, cada vez que você começa o trabalho na sala de ensaio, você cria uma família. Então, durante a vida de um artista, de um ator, de um diretor, ele cria várias famílias. Sejam bem-vindos, queridos e queridas do meu Brasil. Vamos para mais um episódio. E esse episódio aqui, se você é da arte, do meio artístico, esse episódio aqui é para você, entendeu? Porque assim, eu tô com dois convidados especiais que eu vou fazer questão de ler essa bio, porque assim, ela era maior, aí eu dei uma enxugadinha, porque assim, é muita coisa que eles estão fazendo hoje no mercado. Vamos começar aqui pelo nosso convidado, o Heitor. Ele é ator, bailarino e produtor, tendo estreado este ano como diretor solo com Aqui, Agora, Todo Mundo, co-dirigiu os espetáculos The Boy in the Band Brasil, A Mulher da Van e Drácula, um terror de comédia. Fundador da Nosso Cultural, sua produtora de 10 anos de experiência, onde já produziu mais de 40 espetáculos, está indicada, inclusive, na categoria Direção no Prêmio de Humor pela direção do Drácula. É isso, calma, que tem outro aqui que... Esse aqui eu já conheço de longa data, que é bala, tá? O Ricardo, ele é ator, produtor, diretor. Como diretor, ele assinou montagens como Somos Tão Jovens, O Ovo de Ouro, O Bem Amado, musicado, A Mulher da Van, Drácula, um terror de comédia e The Boys in the Band, sendo premiado como melhor diretor no prêmio Didi Teatro Musical 2022 e também é fundador da Nosso Cultural. Tudo bom aí, galera? Vocês estão bem? Li legal, né? Sejam bem-vindos. É isso. Maravilhoso. Que estão na mesma paleta. Nem combinado. Pois é, a gente tentou... Dois macumbeiros. É isso. Entendeu? Maravilhoso. Queridos, brigadão mesmo, que eu sei que vocês são correria aí e pararam um tempinho da agenda. Então, assim, sou fã do seu trabalho. Você aí, eu também já estou conhecendo aí, que cara, bom. Genial. Eu tô muito curioso pra entender, e já vou até jogar essa perguntinha. Como é que é esse processo hoje de produção, assim? Como é que funciona esse processo criativo de vocês? Tá produzindo uma coisa, tem outra rolando. Isso é o segredo de estar ali, cara, vivendo da arte. Como é que é nesse Brasilzão de meu Deus? Bom, primeiro agradecer o convite. Eu sou um pouco jovem, né? Então é um desafio estar aqui num primeiro papo, numa entrevista, né? Acho que a gente tem que passar por isso, nesse nosso trabalho a gente passa por isso. Eu acho que a gente começa esse papo hoje também com... A gente acordou um pouco emocionado hoje, porque é um dia... A gente é do teatro, nascemos no teatro, fizemos teatro a vida inteira. E hoje é o dia 27 de março, esse dia do nosso encontro, acho que vai ao ar outro dia, mas hoje é o dia que se comemora o Dia Mundial do Teatro. Então... vamos começar esse papo emocionados, né? Hoje é o dia que comemora o nosso ofício e obrigado pelo convite mesmo. Eu quero chorar. Você chorar. Super obrigado pelo convite, gente. A gente lida e vive nesse mundo chamado teatro, arte, né? De uma maneira geral. Agora a gente fala teatro, mas
engloba tanta coisa, né, o teatro hoje em dia. Sempre englobou, mas hoje em dia eu acho que engloba um pouco mais, talvez nos últimos 50 anos ainda um pouco mais, com a tecnologia, com a TV, primeiro com o rádio, depois com a TV, e o teatro foi se transformando, mas nunca deixou de ser teatro, né? E falar sobre teatro, uma pessoa como eu tenho 55 anos de idade, e vivo de teatro desde os 12 anos. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, né? Eu sempre estudei, trabalhei com teatro. Então, o teatro para mim não existe uma outra maneira de viver a vida que não seja através da ótica teatral, artística. A gente vive, né? Eu e o Heitor, nós somos sócios já há quase 10 anos e a gente vive isso 24 horas por dia. Em vários segmentos, né? No sentido, a gente produz, a gente dirige, a gente trabalha nos bastidores, a gente faz a luz, a gente faz o som, a gente faz um pouco de tudo, né? A gente é da velha... Eu sou da velha guarda, né? Onde a gente fazia tudo no teatro. Eu sou da época que os primeiros projetos que eu fiz, a gente fazia pelo mimeógrafo, né? A gente rodava no mimeógrafo, aquele cheiro de álcool gigante, e a gente mandava para as secretarias de cultura pelo interior de São Paulo, para ver se eles pegavam. Primeiro, e a gente batia o projeto original na máquina de escrever, né? Então, era muito louco isso, né? Tô pensando agora, a gente escrevia... Né? A gente escrevia na máquina de escrever e a gente pegava as fotos, às vezes matérias de jornal, fotos do espetáculo, e colava no papel, aí montava aquele book físico, né? E mandava para as secretarias para vender o projeto. Caraca. Muito louco, né? Hoje tá mais fácil a coisa. Hoje tá mais fácil. Muito mais. Outras dificuldades, né? Hoje são outras dificuldades. Outras dificuldades. E como é que é, por exemplo, para vocês é tranquilo, assim, de levar vários projetos em paralelo? Tipo, é uma estratégia ou é assim, cara, eu amo a arte, vamos fazer... Como é que surge esses starts de projeto? Eu acho que a gente tá vivendo um novo momento do teatro, né? A gente não acredita que o teatro deve ser feito assim a toque de caixa, né? A gente acredita realmente que um projeto deve perdurar por muito tempo. Antigamente, os espetáculos, os projetos ficavam em cartaz por anos, né? Era comum isso. As pessoas ficavam em cartaz por anos e faziam sessões de terça, domingo, segunda a domingo, né? Eu acho que com o aceleramento de tudo, isso, de uma maneira, infelizmente, respingou no teatro, né? Então, como a gente está consumindo tudo hoje em dia, respingou também no teatro. Eu acho que isso tem um ponto positivo, porque hoje tem muita gente se envolvendo no teatro e olhando o teatro como realmente uma forma de geração de renda, de economia, entendendo, né, estudando o teatro como um negócio, né? Claro que sempre foi pensado assim também, né, para os produtores, mas hoje tem essa visão e cada vez mais os produtores discutem uma maneira melhor de se fazer isso, né, de melhorar a lei que apoia os projetos, mas de uma outra maneira a gente acaba esbarrando na formação de público, né? A gente acaba, na minha opinião, acostumando o público a tratar essa arte que é do tempo, que precisa de tempo, Sim. como algo muito rápido, muito descartável, né? Então, assim, as temporadas hoje, diferente desse tempo que a gente conversou, que eu citei, hoje elas duram 2 meses, 1 mês e meio, Sim. 22 sessões, né? Então você tem que levantar um projeto enorme, às vezes caro, milionário, às vezes, né? Esses projetos milionários, e eles duram muito pouco tempo. Então tem que estar se fazendo, tá sempre com um projeto. Você acabou de estrear um projeto, você já está pensando no outro projeto, né? Então, de alguma maneira, especialmente na nossa cidade, que eu acho que é o maior polo, né, esse eixo Rio-São Paulo, de produção em massa, assim, né, a gente
de alguma maneira tá jogando o jogo, né? Tem um pensamento, a gente tenta realmente criar projetos para fazerem muitas temporadas, né? Mas aí a gente fica com a questão da pauta, né? A gente fica numa competição de pauta, né? Quem que tem a pauta, quem que não tem, quando que você vai ter. Na Então, acho internet que- tem o algoritmo, que a galera fica brigando, e no físico vocês... Assim, a pessoa assistiu uma a peça pauta. de vocês, gostei, adorei, incrível. Qual que é a próxima? Qual é a próxima? É, Exatamente. e você acaba tendo que ter várias frentes. Um espetáculo, muito raramente você pensa no espetáculo, né? Você acaba executando brevemente, rapidamente esse espetáculo. Tem um período de gestação. E às vezes a maioria sei lá, 90% da gestação de um projeto é longa. Normalmente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para um projeto acontecer, né? Então, e às vezes pode acontecer um milagre de o projeto acontecer em 2 meses, 3 meses, ele vingar. Mas é uma coisa muito rara. Então, quando você passa todos os dias tentando criar novas possibilidades. Então você acorda de manhã e fala assim, olha, eu tenho o projeto X, o projeto Y, o projeto H, o projeto Beta, o Gama, mas eu acho que dá também para a gente pensar, e se a gente pensar num, sei lá, vamos pensar num Nelson Rodrigues, que a gente precisa falar um pouco sobre isso agora, vamos falar sobre uma tragédia grega e chamar um puta diretor para a gente compartilhar esse projeto. Quer dizer, se vive numa pira de novas invenções, principalmente no nosso país, que tem uma tradição teatral, mas é uma tradição recente, não é uma tradição longa, né? A gente tem uma tradição de teatro de 100 anos, 150 anos, a gente tem uma tradição como a Europa, por exemplo, de milênios, ou o Oriente, de milênios. A gente tem uma tradição muito recente. Então a gente lida de uma maneira diferente também, por exemplo, dos Estados Unidos. Eles têm um polo lá muito grande, né? O investimento é maior, eles têm tem um investimento federal, né, que existe também, fala que não, mas existe um investimento federal lá, mas existe também muito dinheiro privado que vai para o teatro. As pessoas ganham muito dinheiro com teatro. Eles já entendem que lá. é business já, né? Exatamente. E aqui a gente tem essa questão, a questão, por exemplo, das temporadas que o Heitor falou. São curtas. Então, às vezes, você traz um projeto que é um projeto que existe na Broadway, um grande musical, por exemplo, que lá, normalmente, ele fica 2, 3 anos em cartaz. Aqui você levanta o mesmo projeto para ficar, às vezes, 3 meses, 4 meses. Porque o teatro tem que mudar, a pauta tem que rodar, entendeu? Exato. O patrocínio, ele vem, mas ele vem com prazo de término, né? 2 meses, 3 meses, 4 meses de temporada, 3 meses de temporada e mais 4 cidades, 4 capitais, São Paulo, Rio e mais 3 capitais, ele vem com prazo, né? E aí você levanta tudo isso, você movimenta a cultura, movimenta toda essa iniciativa, gasta todo esse dinheiro e às vezes por uma temporada muito curta. É tipo muito trabalho para um período muito curto, né? E você tem o outro lado também, que é o lado da iniciativa privada. Se você, lógico que eu penso como artista, como diretor ou como produtor, mas a gente tem que pensar também, a gente pensa também do lado da iniciativa privada. E a gente fala assim, cara, eles também não estão errados. Por quê? Porque eles associam uma marca, né? Que é a marca deles. Então essa marca, quando um espetáculo estreia, essa marca gira de uma maneira fenomenal. E aí ela vai arrefecendo, né? Ela vai caindo, né? A marca vai deixando de circular, vai deixando de circular. Então, o que é melhor? Renovar isto, e que muito raramente ela vai voltar a circular novamente essa marca, ou pegar esse dinheiro e apostar numa nova produção que vai começar tudo do zero e aí vai ter de novo uma capa no jornal, que vai ter de novo quer dizer, vai ter de novo um boom da marca. Então, se você
analisar na ótica da iniciativa privada, eles estão corretos. É business, é mercado. Eu acho que a gente trouxe, né? Acho que isso chegou muito com essa onda dos musicais, né? Do importado. Acho que esse modelo de negócio, de produção, veio um pouquinho da Broadway, né? Dos musicais. Acho que, se não me engano, a gente é o terceiro maior produtor de musicais no mundo agora, né? Então, a gente tá competitivo também. Acho que isso vem um pouco, né? Talvez o Brasil não tenha criado um modo operante né, de produzir a cultura, e aí a gente copia esse modelo, né? E aí, quando a gente vê um espetáculo, por exemplo, sei lá, o Rita Lee, que está em cartaz lá no teatro, posso falar o nome da Pode. Teatro Aqui Porto? tá liberado, aqui tá tudo certinho. Que está lá no Teatro Porto, aliás, oi Teatro Porto, maravilha vocês, a gente ama. Não, já trabalhamos já lá no Teatro Porto, é uma maravilha mesmo. E como o Rita Lee, por exemplo, Um produto brasileiro. que é um produto brasileiro, e é um espetáculo que está em cartaz há mais de um ano, acho que é um ano e meio. Agora está o Ney Matogrosso, que também é um espetáculo que rodou muito, eles fizeram várias temporadas, e aí o Rita Lee agora vai voltar no Teatro Porto Seguro. Isso é uma raridade, isso deveria não ser, deveria ser o cotidiano da coisa, né? Porque é muito melhor você trazer uma produção, levantar uma produção gigantesca e ela ter continuidade. E tem fôlego para isso. Tem fôlego. De público. De público tem fôlego. Sim. Não tem fôlego de patrocínio, porque tem essa visão business das empresas, da iniciativa privada, e o melhor negócio é sempre partir do zero de novo, porque o boom vai ser melhor, porque o engajamento vai ser melhor do que dar continuidade. Lá no Teatro Porto, por exemplo, existe, que eles estão lá há um ano e meio, porque existe uma pessoa lá, que é o André Ascioli, junto com a equipe da Porto Seguro, que tiveram essa visão brilhante, e interessa, que é bom, que é importante para a marca. Eles têm um teatro, então eles mantêm eles têm que É a própria manter. Porto que mantém, então. É a própria Porto que mantém. E eu acho que é diferente, né? Trazendo esse exemplo da Broadway, acho que é isso que a gente fica refém da instituição privada mesmo, né? Porque são eles que aportam aqui, né? São eles que dão os patrocínios aos espetáculos, e na Broadway é diferente, né? Então, que é um realmente pouco... o tempo fica... Não sei se vocês já falaram sobre a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet é isso, né? A gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei Rouanet, que tem a maioria das pessoas tem uma visão distorcida do que é a Lei Rouanet, de como ela funciona, né? Porque a maioria das pessoas acham que o governo vai lá e coloca o dinheiro na conta da produção, do espetáculo, do artista, do seu Caetano Veloso ou do seu Gilberto Gil, vai lá, a Lei Rouanet investe, põe lá na conta. Não é assim, não funciona assim. Tem toda uma regra. Tem uma coisa gigantesca, muitas regras, e esse dinheiro não vem do governo. Né? É um dinheiro de imposto, que ele é deduzido do imposto das empresas. A dedução não é 100%, a gente tem de 6% a 7% do imposto, de um determinado imposto. A empresa pode deduzir de 6% a 7% desse determinado imposto, ou seja, mais de 90% vai continuar indo para o governo, vai continuar indo para os outros projetos, né, que existem no país. Mas quem tem a caneta para dizer isso sim, isso não, esse projeto sim, esse projeto não, é a iniciativa privada, são as empresas. E aí você invertendo a ordem e indo lá para as empresas e a ótica do business, a ótica da empresa, eles estão corretos. De novo, porque a lei oferece um mecanismo para eles que é ótimo. Eles deduzem, tem uma isenção fiscal, pequena, mas tem. Eles vão associar a marca deles a
A um cultura. artista, a Um produto cultura, que a um ele quiser. produto que ele vai escolher, não é o Estado que escolhe. Uhum. E além do incentivo, além da dedução, ainda ele vai ter todo um giro de marca. A marca dele vai aparecer, ele vai ter contrapartidas, os funcionários dele vão ter 50%, às vezes 100% de isenção, né, de bilhete para entrar no teatro. E aí você fala assim, tá, então existe uma distorção do que é a Lei Rouanet. Eu acho importante dizer também, né, que a gente fala tem esse desvio do imposto, né, mas não é um desvio do dinheiro, né, que iria pro É igual a do nota fiscal também, que imposto. você deduz ali. Que você Na bate, verdade, exato. também é um investimento, né? Porque a Exato. gente tem que cumprir uma série de contrapartidas que são para a população, né? Então, assim, a empresa está investindo em cultura, né? Uhum. E dentro dessa cultura, nós, como produtores, a gente tem que desenvolver uma série de contrapartidas. Então, tem um acesso popular, todo mundo pode comprar ingressos, tem ingressos para grandes espetáculos de 20 a 40 reais, né? Tem um preço popular, que a gente chama ingresso popular. Tem toda uma contrapartida de acessibilidade que a gente tem que Social, desenvolver, acessibilidade, sabe? Então, assim, não é que é um desvio, né, da Uhum. empresa, a gente também é um investimento, né? As Exato. pessoas. Não, o retorno é muito grande, você deve ter esse estudo, você deve Sim. saber sobre isso. Não, até porque, É. por exemplo, uma coisa que recentemente a gente até compartilhou, a economia criativa já é comprovado que ela está muito Exatamente. mais à frente da economia tradicional, economia automobilística, É. de indústria. E aí você fala, o governo está incentivando a cultura, ou seja, está subsidiando a cultura através da isenção de imposto. Mas o governo subsidia várias, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, o agro, tem vários, entendeu? Vários. Você vai pensar, mas o agro é porque a gente tem que comer. Sim, mas aí, então, o automóvel também, então, entendeu? Mas são vários, quase todos os movimentos, né? Quase todas elas recebem isenção. Então, por que não a cultura não Exato. receber isenção também? Não, Com e até- toda a contrapartida que a gente tem que dar. Até recentemente, com a questão do cinema, por exemplo, a gente acaba percebendo essa visibilidade. Porque, por exemplo, é o que eu estava falando com a Marília. A gente tem essa visão dos Estados Unidos, do americano, porque assim, eles já entenderam que se eu invisto em cinema, eu conduzo a narrativa. Então, assim, como que eu vou ser visto pro mundo? Então, Uhum. quando a gente no Brasil começa a colocar o nosso cinema, como que a gente também está sendo exportado, entendeu? Então, esse é um ponto. Por exemplo, vocês acham que hoje, em questão de patrocínio, são os mesmos? São as mesmas empresas sempre apoiando? Ou tá mudando isso? Eu acho que, infelizmente, existe um fantasma na lei, né? Eu acho que existe uma desinformação por parte de grandes empresas, né, que poderiam conhecer ainda mais como que funciona o mecanismo, Tá. né? Para as grandes produções, são as mesmas, né? Tem uma frente, né, que são os grandes bancos, seguradoras, montadoras. Então, acho que são as que estão sempre à frente, né? Mas eu sinto que eu sempre falo pro Gração, nossa, a gente tem que fazer algum projeto para falar com o empreendedor, né? Porque não precisa ser só grandes empresas, né? Tem até como ser um aporte de pessoa física, a lei, Legal. né? Então eu acho que, infelizmente, esse fantasma que se criou na lei por falta de conhecimento, a lei pode ter os seus erros, assim como todas, né? Faz com que possíveis empresários, grandes possibilidades se afastem do apoio à cultura. Porque na realidade, assim, para o empresário, para a iniciativa privada, o departamento de marketing ele tem que estar treinado para lidar com a Lei Rouanet. Aí é um lugar tão profundo. Entendeu? Ele tem que estar treinado, porque ele não é fácil. Existe toda uma contrapartida, existe uma prestação de contas, né? A maioria das pessoas A contabilidade tem que contabilidade entender, né, é da lei. muito grande e é muito profunda. É tudo muito. A gente tem que prestar conta de tudo dentro na Lei Rouanet, né? Não é só ir lá bater. É uma cadeia simples até, se você pensar. Você manda um projeto para o Ministério da Cultura. Esse projeto é aprovado.
Esse projeto sendo aprovado por uma comissão lá em Brasília não significa que o dinheiro vai entrar na sua conta. Exato. Ponto. Ele é só aprovado captar para um dinheiro. captação. É. Aí você pega esse projeto já captado com um número, pega o seu bookzinho, o seu projetinho lá, Visual. que a gente fazia lá no mimeógrafo, que agora a gente não faz mais, e vai bater de porta em todas as possibilidades. Vai bater em todas as empresas, vai bater nas que já fazem, que já a gente sabe que elas fazem, e nas que não, que a gente sabe que nunca fizeram, etc. E aí a gente vai bater lá e a gente vai oferecer o nosso projetinho, vai falar, olha, para a empresa a gente dá essa contrapartida, vocês vão ter descontos, vocês vão ter tantos ingressos diariamente gratuitos para vocês distribuindo para os seus funcionários, para os seus clientes, a coisa toda. A marca vai aparecer em tal lugar, tal lugar, tal lugar. O ator que vai fazer o espetáculo tem 5 milhões de seguidores e ele vai fazer um post sobre a empresa. Agora Isso tem vai alavancar uma coisa deliciosa para vocês. A gente vende o projeto, é um produto. Uhum. Aí eles vão dizer sim. Ah, ok, interessa. Aí eles mandam lá para o marketing. Aí o marketing e o financeiro vão analisar para saber, ok, porque da parte deles eles vão ter que ter eles vão ter que trabalhar ali dentro. Eles vão ter que se envolver no projeto. Eles vão ter que se envolver no projeto, eles vão ter que acusar as contrapartidas, eles vão ter que dizer que o dinheiro... E eles vão ter que preencher vários... Planejamento de marca. Planejamento, e depois eles vão ter que preencher vários formulários e mandar para a lei. Quer dizer, existe um trabalho. Um trâmite, né? Um trâmite dentro da empresa. É. E às vezes a empresa fala assim, para mim interessa, eu acho muito legal, eu gostaria de apoiar. Ixi, mas a gente não tem esse pessoal aí para fazer tudo isso aqui dentro. A gente já tem tanta coisa para fazer dentro da empresa. É isso que eu ia Se falar. a gente botar mais isso na cabeça deles, eles vão pirar lá no marketing ou no financeiro. E aí eles desistem, entendeu? Por quê? Aí a gente volta lá na lei. A lei, do que ela foi, né, gestada e apresentada lá milhões de anos atrás, que parece que foi milhões de anos e não é, né? Mas há muito tempo atrás, ela mudou, né? Todo ano tem uma nova normativa. Uma discussão Uma cada vez mais discussão. para facilitar o processo. A gente participa, eu e o Heitor, a gente já participou de algumas. Sim. Então, todo ano a gente, às vezes, vai para Brasília, às vezes aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente se reúne com o Ministério para entender o que melhorar. A gente sempre tenta melhorar alguma coisa, né? Mas a gente sempre bate em algumas coisas bem burocráticas, tanto da parte do governo, na parte da iniciativa privada, na nossa parte também, porque também para o grupo, para a produção, por exemplo, nós somos privados, mas as companhias de teatro, você tem que entender da lei. Você tem que fazer uma prestação de contas que é minuciosa. Se você compra um parafuso para usar no espetáculo através da lei do Rouanet, esse parafuso tem que ter uma nota fiscal. Tem E ela depois tem que comprovar ser tudo, né? apresentada, porque se lá na frente a gente não apresentar tudo isso para o Ministério da Cultura, a gente fica com fica uma inadimplente. É. E aí a gente não pode mais captar. Então, é muito minucioso, é tudo muito correto, é tudo muito lícito. Claro, né? Você pode entrar, acessar, ver todos os projetos. Tem o Ministério tem lá o site, como chama? O Versalic. O Versalic. Qualquer um pode entrar no Versalic, ver quanto foi captado, para onde foi o dinheiro, Quem patrocinou. se a empresa fez a prestação de contas, se a empresa está inadimplente ou não, a produtora, tá tudo lá, gente. Aí eu vou entrar numa questão que é polêmica, mas aí você fala assim, isso eu não vou falar, corta. Por exemplo, a questão, duas coisas, vou entrar até um pouco antes. Você falou da Rita Lee, que o espetáculo tá bastante tempo. Vai bem. Você, na visão de vocês acham que tá bastante tempo porque esse comitê, essa galera que tá ali dentro ali da Porto, é uma galera que gosta do espetáculo e isso faz... Eu tô dizendo diretoria, empresa. Dentro. Não, eu acho que... Gosta do espetáculo e fala assim, eu gosto da Rita Lee, deixa mais tempo. Sim. É uma questão mais pessoal, diretoria ou...
Eu acho O que no espetáculo caso, por vai. exemplo, da Porto, no caso da Vivo, no caso do Teatro Santander, por exemplo, Santander, gente, Santander É, tem um teatro. exato. É. Aliás, eles têm 2 espaços. Eles têm aqui no centro de São Paulo, agora o Farol Santander. Uhum. Quer dizer, ali existe um mecanismo que foi criado dentro da empresa, que não é uma questão de espetáculo, é uma questão de cultura, né? Eles estão interessados em patrocinar, em incentivar, em fomentar a cultura do país. É. Tanto é que essas empresas que a gente citou agora, o Santander, a Vivo, o Porto Seguro, e pode citar outras, Lorenzetti, tem várias, né? Que tem, a gente pode citar aí várias. Tem eles têm eles têm uma gestação dentro que eles entenderam que é importante Sim. do ponto de vista, inclusive, cultural, social. Uhum. Né? De desenvolvimento de país, de cabeça, de transformação. Né? A cultura transforma. É. E também eu acho que, respondendo ainda a sua pergunta, né? Vendo o sucesso de um espetáculo como o Clitali, eu acho que isso faz parte também de continuar o seu patrocínio, né? Então, é um sucesso de vendas, né? Então tem número, é institucional e é comercial também, Exato. Porque né? às Alinha vezes- as duas questões. Às vezes um espetáculo, isso é natural, isso vem do teatro desde da época grega. Você estreia um espetáculo e às vezes o espetáculo é um sucesso. E às vezes o espetáculo não é um sucesso. É. Sim. É um mistério, também faz parte do mistério do teatro. Uhum. Né? Funcionar ou não funcionar. E às vezes você tem um super texto, você tem um super elenco, um elenco de primeira, conhecido, todo mundo conhecido, blá blá blá, midiático, não sei o que lá, e o espetáculo não rola, não funciona. Ele funciona aqueles 2, 3 meses a trancos e barrancos. E depois, então, naturalmente, o espetáculo ele se desfaz. Sim. Naturalmente. Agora, o que acontecia até um tempo atrás era que estes outros espetáculos, que são vários e que funcionam e que têm público e que estão lotados e que têm fila de espera, eram obrigados a parar, a acabar. Por quê? Porque a empresa não tinha esse fomento, esse trabalho dentro da empresa que dava essa Pra manter o continuidade projeto, né? e continuação de projeto. Então, essas empresas como o Santander, como a Porto, como o Vivo, eles entenderam que necessariamente eles não precisam recomeçar, trazer um outro projeto. E dar continuidade ao projeto é uma coisa legal, é uma coisa boa para a imagem da empresa também. Exato. E geralmente isso acontece quando elas são detentoras de um teatro, né? Isso que eu ia falar. Então, o Rita Lee está lá porque ele não tem a guerra de pauta, que é o começo do nosso assunto, né? Se eles tivessem um outro teatro, ele teria que sair para buscar pauta em um outro lugar. Então, ele já teriam outros espetáculos. Geralmente, a gente reserva uma pauta de 6 a 1 ano antes da estreia. Então, por exemplo, se eu quiser estrear um espetáculo em janeiro, eu tenho que ver pauta agora. E é possível que eu nem consiga uma pauta para eu estrear minha peça em Ô, janeiro. louco. Sim. Porque o trabalho de vocês é totalmente logística também, né? É. De todo mundo ali. Então, só completando, esses teatros como o Porto Seguro, Santander, né, que são donos dos teatros, Teatro Renault, O Vivo. o Vivo, Sim. eles conseguem ter uma continuidade na temporada, fazer uma programação mais longa. O Teatro, acho que Santander tem dois espetáculos por ano, por exemplo, né? O Porto Seguro tá fazendo Rita Lee há 1 ano. Então, Que aí o próprio teatro, ele banca o fato da produção e dele. ele escolhe a programação, né? Ele consegue ficar com a programação ali. Porque isso que você falou é importante. Eles renovam o patrocínio também, né? Por exemplo, o Rita Lee, ele tinha um patrocínio para um determinado X tempos lá dentro do Porto Seguro. Depois o Porto Seguro renovou o patrocínio. Quer dizer, eles não estão vivendo só da bilheteria. Tá, Eles têm também a renovação do patrocínio. legal. Porque, de qualquer maneira, a empresa ela vai ter que aportar. Uhum. Se ela tem esse vínculo, né, de aporte já
a um determinado tempo, ela vai aportar de qualquer maneira. Sim. Então, por que aportar para um outro projeto? Isso que está sendo criado dentro das empresas. Por que Aportar pra uma coisa que já tá funcionando. Vamos aportar numa coisa que está funcionando e que está Tá. dentro da nossa casa e que está trazendo público e Legal. que está deixando a gente feliz. É isso. Uma coisa interessante que, assim, Santander, Porto Seguro Vivo, não é o teatro, o espetáculo que vai dar um faturamento absurdo que o cara fala. Não, ali é a imagem. É o que vocês falaram, a imagem. Então, assim, quantas pessoas estão vendo a minha imagem? Se a gente faz assim, faz um top 10 dos 3 primeiros bancos que vierem na sua cabeça. Pronto. Aí você vai entender por que esses 3 bancos, essas 3 seguradoras estão sempre no top, porque tá sendo visto. A gente falou do Santander, mas também tem o Itaú, que tem o Itaú Cultural, tem Exato. o Bradesco, que tem o Teatro Bradesco. Exato. sim. Alguns Aí- bancos, né? Mas é que são coisas grandes, né? Exato. Gera muito imposto, isso também, né? Mas a gente pode dizer também outras empresas pequenas, tipo o que eu falei, a Lorenzetti, algumas seguradoras também, que não a Zurich, acho que é do Santander também, mas tem algumas seguradoras menores. Existem outras, a Ultrafarma, tem algumas empresas, né, que também fazem, Que são são menores, mas menores, estão entrando no porque circuito. tem um giro menor de faturamento, então com certeza aportam menos. É importante também, acho que, frisar, né, que a gente está falando de grandes produções, né, com grande visibilidade. E eu acho que é sempre também importante a gente voltar a olhar para as pequenas e médias produções e produtores, né? Uhum. Que as empresas, né, aqui fica uma fala para que as empresas também olhem para isso, né? Olhem para os pequenos e médios projetos, né? Que é muito importante. Esse daí é o que eu queria entrar também. Qual que é a leitura de vocês do mercado hoje, do teatro em si? Mas aí falando de teatro e do artístico hoje. Como é que vocês estão enxergando hoje? Hoje, assim, tipo, a gente tá... Cara, tem muita produção bacana, legal. Ou, tipo assim, a galera não tá conseguindo se manter, aí o teatro fecha e tá meio capenga. Como é que... Porque eu trouxe recentemente o Dan Rosseto. Sim. E aí ele falou muito dessa curta temporada. Ele falou, cara, a minha estratégia tá sendo trabalhar como se fosse quase que um show. Eu pego um espetáculo e eu falo, ó, vai ter uma única apresentação naquele dia. Aí eu loto aquilo e eu não falo a próxima data. E aí quando aparece é como se fosse um show. É um único dia. Sim. Entende? Assim, ele levanta uma grana, É uma estratégia. mas ele é um cara que, tipo assim, ele tá em muitas E aí ele faz produções muitas simultâneas coisas, né? pra o dinheiro entrar recorrente, entendeu? Hoje eu tava escutando o jornal de manhã e aí eu ouvi, né? Era um jornal no Spotify, e aí hoje eu tava ouvindo sobre os teatros do Rio de Janeiro, né? Que a gente sempre comenta que São Paulo é muito forte, mas lá tá bombando, assim, sabe? Os teatros estão cheios, as casas estão cheias, e o jornal traz muitos dados sobre o público no teatro, sobre a ocupação dos teatros, né? Então eu acho que a gente tá vivendo um momento em que as pessoas querem se conectar de novo, né? Tá. A gente viveu aí um período muito triste de isolamento, obrigados, né, a se isolar. Mas a gente tá vivendo um momento muito forte no teatro hoje. Ainda bem. As pessoas estão ocupando as salas de espetáculos, elas estão procurando, né? Porque eu acho que o teatro é o único que permite esse encontro, né? É o único que permite todo mundo estar junto de novo, desligado das redes, né? Porque você não pode usar o celular lá. E é como as pessoas dizem que as sociedades se formavam com pessoas ao redor do fogo contando histórias, né? Isso é tão bonito, é isso que forma uma sociedade. E aí a gente tá tão esvaziado, né, do que é sociedade hoje, a gente tá nessa transformação. Então eu acho que isso tá levando as pessoas pro teatro e os dados confirmam, né? Então não é só uma utopia dos meus pensamentos, mas a gente vive isso também. A gente vive, eu também percebi porque nós isso somos também. a gente vive, nós, né? A gente é uma produtora de pequeno, médio porte, a gente não é uma produtora grande. Então a gente vive isso no dia a dia. A gente lida com grandes espetáculos muito raramente. A gente lida muito com médios e pequenos espetáculos. Sim. Então
a gente falou da Lei Rouanet, mas a gente também tem a lei estadual, que é o PROAC, a gente tem lei municipal, que tem o PROMAC, tem os editais também, tem edital Zé Renato. A gente tem edital municipal e federal e estadual também, a gente tem isso que são utilizados. A gente tem o SESC, a gente tem uma instituição em São Paulo, que é o SESC São Paulo, que eu sempre falo, é uma mãe para a gente. Porque a gente pode até combater, a gente pode até reclamar as temporadas cada vez menores, porque está acontecendo isso, né? Mas porque existe uma política de abarcar o maior número de companhias, de grupos, de processos, de espetáculos, né? Então, em vez deles abraçarem um projeto que vai durar 3 meses, eles abraçam 2 que vai durar 1 mês e meio cada um, ou às vezes 3 que vai durar 1 mês só. Sim. Porque tem muitos projetos pequenos, médios, que dependem, por exemplo, da instituição SESC. Sim. Aí tem o SESI, que o SESI também é uma outra instituição que tem 60 anos ligadas o Teatro do SESI tem 60 anos. 60 anos de luta e de muita glória também, porque também quantas produções não aconteceram, você deve lembrar, o Heitor também, quantas não rolaram, não aconteceram. Eles também, através do SESI, da Fiesp, também eles é verba direta, patrocinam os espetáculos, dão um espetáculo de graça, diferente do SESC, que tem um valor pequeno, né, de cobrança de ingresso, de bilheteria, porque eles têm os associados do SESC, paga muito pouco. O SESI, por exemplo, é gratuito. Então, se várias gerações de cidadãos foram formadas na arte, no teatro, através do Teatro Popular do SESI. Sim. Então, a importância, né? Agora está retomando, tem uma nova gestão ali dentro do SESI, está retomando e vão retomar o Teatro Popular do SESI. E talvez nesses últimos anos eles tentaram uma via alternativa e eles perceberam que não funcionou muito bem, que as pessoas deixaram de frequentar o teatro, e agora tem uma gestão nova que também vai voltar, vai resgatar o Teatro Popular. Legal. Que é esse, Exato. que é o de formação de plateia, que é o que o SESC também faz, o teatro também, o SESC também faz um trabalho de formação de plateia. Que é uma questão assim, tipo, cara, eu vou lá no SESI porque eu sei que tem coisa boa. Sim. E aí a galera já sai de casa porque sabe que vai ter uma programação e sabe. No SESC é a mesma coisa. SESC é a mesma coisa. A programação, né? Exato. Alguns teatros também, né? Sim. Se cria uma programação, Teatro Sérgio Cardoso também, né? Que é um aparelho público. A APA, né? Que é da Secretaria, que é estadual, né? Do Estado de São Paulo. Exato. Também tem uma programação. Eles não investem o dinheiro, né? Não tem um aporte de dinheiro, mas eles tem uma programação, eles abrem para... Nós já fizemos vários lá. O Heitor, o último espetáculo que ele dirigiu, aliás, o primeiro que ele dirigiu sozinho, foi lá. Agora. Sim. Vamos entrar nisso daí. O que eu queria já saber quais são os projetos hoje que vocês estão envolvidos atualmente e como é que nasce assim um projeto? Por exemplo, as pessoas procuram vocês ou tipo, cara, eu queria muito falar sobre esse assunto. Como é que surge esse processo criativo? Tipo, vamos lançar esse espetáculo. Da onde que vem? Isso é muito legal, uma pergunta interessante, né? Porque a gente fala nosso cultural, a gente deu esse nome para a produtora porque é o nosso teatro, né? O teatro é um grupo, então as propostas nascem ou das nossas ideias, então a gente se reúne e fala, quero montar isso, né? Quero falar disso, tenho muita vontade de montar esse texto. Ou então as pessoas também chegam até nós. Então, olha, eu tenho uma ideia e eu gostaria que vocês produzissem ou vocês dirigissem, né? Esse que eu dirigi agora foi um ator que chegou pra gente produzir, e ele me convidou pra dirigir. Então foi um convite que veio, ele já tinha a ideia elaborada. Esse projeto que a gente vai dirigir agora, juntos, que é nosso novo projeto do ano, foi uma ideia que o seu parceiro teve, né? Tava com você. Mas é isso, né? Às vezes acontece coisas que a gente gostaria de fazer e a gente
produz ou procura um parceiro, produtor que produza o espetáculo. É. A gente decidiu nos últimos anos, talvez poucos anos, que quando a gente produz, a gente não dirige, quando a gente dirige, a gente não produz. Porque nós já fizemos isso, de produzir É um e trampo, dirigir. E É. uma loucura. Uma loucura. Mistura É. muitas coisas. Às vezes você está na sala de ensaio pensando na produção. Tá. Então, às vezes você está ensaiando o ator, você está lá com o ator, chega alguém no teu ouvido e fala assim, pô, olha, a gente não conseguiu comprar o tecido amarelo, a gente vai comprar o tecido verde. Aí Pô, você acabou tá o dirigindo o processo ator. criativo. Aí você o amarelo, então compra o branco, mas quanto está custando? Quanto custa o branco? Sabe? Aí, então a gente decidiu ou faz uma coisa ou faz outra. É. Então, às vezes, chegam projetos para a gente tem vários projetos, né? Porque é aquilo que a gente começou lá atrás falando, que é isso, né? A gente despeja várias ideias e a gente começa vários projetos, porque ele tem, às vezes, um tempo curto, um tempo longo, a gestação é muito diversa. Então, parte do meu ser como pessoa inquieta, e tô sempre dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos por aqui. O Heitor às vezes fala assim, nossa, vamos parar um pouco, é muita coisa, é muito projeto. Mas não é, porque a gente nunca sabe o que vai rolar, o que vai dar certo. Então a gente joga na praça vários, Tá. pra gente colher alguma coisa. Vocês estão sempre, assim, quem vê de fora, por exemplo, eu, falo, caraca, eles estão agora no outro espetáculo, caraca, tem outro, cara. É. Mas nos bastidores, Isso a a gente... cabeça tá... A gente pensa muita coisa. Hoje eu acordei pensando num outro projeto já, entendeu? Num outro texto, chamar uma outra pessoa. E aí eu 2 horas da manhã eu tô conversando com algum ator que tô falando, a gente tá mandando mensagem um pro outro. Eu acordei de manhã, 7 horas da manhã, tinha uma mensagem de 2 atores que são bem conhecidos, aliás, do público, me mandando mensagem, você não quer, vamos produzir, vamos fazer. E você vai jogando na praça, pro universo. Você vai jogando pro universo. Então, às vezes, parece que a gente tá... E a gente tá, sempre trabalhando. Uhum. Por isso, porque a gente tem muita coisa. Então, a gente vai emendando uma coisa na outra, mas essas coisas estão sendo gestadas há um bom tempo. Mas, por exemplo, eu vou deduzir, me corrija se eu falar bobagem. Eu imagino que dirigir pra vocês é o que brilha o olho do que produzir. Não sei. Primeira perguntinha que eu quero saber. Mas pra você, ainda dá um frio na barriga dirigir? Ou você já entrou num piloto automático assim, agora eu tô tranquilão. Uma barriga enorme. E o seu, eu quero saber a sua resposta de como é que foi a sensação aí de ganhar o prêmio neste convite que você teve. Uhum. A sensação de dirigir, de atuar e mesmo de produzir. Primeiro que eu gosto de produzir também, a gente tem um prazer muito enorme de produzir, de chegar lá na frente, ver o espetáculo levantado, pronto, a satisfação do público, o público aplaudindo, o público gostando ou não gostando da coisa, a equipe realizada, a gente empregando pessoas, porque a gente emprega muita gente, Sim. e a gente vê que as pessoas estão felizes, porque estão levando o seu sustento para casa, que estão pagando as suas contas. Fazendo o Isso que gosta, isso é muito especial. muito especial, né? Para qualquer para qualquer empresário, né? E é um produto, né? O espetáculo é um produto. Então nós somos empresários também, um pouco empresários. São discussões diferentes, mas elas são ótimas, né? E Isso é aí, muito louco. como diretor, eu, por exemplo, eu sou muito... Eu fico pensando, toda vez que eu vou começar um projeto, falo, meu Deus do céu, será que vai ser bom trabalhar com essas pessoas? Vai ser um problema. Por que eu tô arrumando na minha É cabeça? que é legal, a gente sempre fala isso em sala de ensaio. Sempre que a gente vai contar uma história nova, ela é uma história que a gente nunca viveu. Entendeu? A gente Legal. sempre vai contar ela diferente. Então, entrar numa sala de ensaio, não importa a sua experiência, você zera tudo. Os atores, a direção, a equipe criativa, tá tudo zerado, tá começando tudo de novo. É uma família que vai recomeçar, Legal. né? Então, é sempre muito desafiador. Essa coisa da família é muito interessante, né? Uma vez eu conto sempre essa história, mas eu vou contar agora no podcast, que assim já fica registrado. Eu fazia um espetáculo que chamava Jardim das Cerejeiras. Tem uns 40 anos, mais ou menos. Não, tem uns Tranquilo. 30 e poucos anos.
E era um espetáculo que tinha pessoas muito importantes no Teatro Nacional. Tinha o Renato Borghi, tinha o Elcio, tinha a Dona Tônia Carreiro, o Dirce Miliati, o Abrão Parque. Depois vocês vão pesquisar aí quem eram essas pessoas que muita gente não vai saber. Milen Cortaz, Isabel Teixeira, Niltinho Bicudo, Denise Assunção. Era uma galera gigante, enorme, linda. E nós fizemos aqui no Sesc em Vila Mariana, depois a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei muito amigo da Tônia Carreiro, da Tônia. A gente criou uma amizade muito grande. E eu acabei ficando hospedado na casa da Dirce Miliati. Depois vocês vão descobrir quem é a Dirce Miliati. Foi a primeira Emília do Sítio Pica-Pau Amarelo. Foi a Juju das Cajazeiras, no Bem Amado. E eu acabei fazendo uma temporada no Rio de Janeiro de 3 meses e passei 3 meses morando na casa da Dirce. Ela morava num apartamento ali no Leblon, que era da Dina Sfat. Depois vocês vão saber quem é a Dina Sfat. E tem muita pesquisa pra Tem fazer. que pausar e Muita voltar várias vezes. bugada. E aí, um dia, a Tônia me liga e fala assim, vamos jantar na casa da Anissete, Dona Anissete Bruno. Pesquisem. Pesquisem quem é a Dona Anissete Pra Bruno. não você sabe. saber. Aí vamos. Aí ela passou me pegar. A Tônia era uma maravilha, né? Porque era uma atriz excepcional, era uma pessoa inteligentíssima. Essas grandes atrizes, né? Elas falam várias línguas, elas são cultas, amiga do Drummond, amiga do... Várias coisas assim. histórias. Conheceu Getúlio Vargas, é uma coisa louca, né? E aí a Tônia passou, me pegou, fomos lá para casa da Dona Anissete. Engraçado que eu chamo todas elas, por exemplo, falo Tônia, mas nunca consegui falar Anissete. Eu sempre falo Dona Anissete. Dona Anissete Seu Paulo. E aí fomos para casa, eles moravam ali na Lagoa. Entro dentro da casa da Dona Anissete, dou de cara com... Eram poucas pessoas, umas 8 pessoas mais ou menos, para o jantar. Dou de cara com a Bujanra, Tônia Bujanra. Caraca. Aí eu falei, Jesus amado, o que eu vou falar com esse homem? Inteligente do É jeito um que jantar ele bem é. tranquilo, né? Bem dia a Eu dia falei assim, mesmo. não sei o que eu vou falar com ele vai me comer vivo. Eu vou falar besteira só vou falar bobagem. E aí peguei e me enfiei na cozinha. Eu falei, eu vou me enfiar na cozinha, que pelo menos lá... E eu sabia que tinham 2 pessoas, que a Dona Anissete que trabalhavam já com ela, e que estavam fazendo a comida, e a Dona Anissete estava na cozinha também. Aí me enfiei na cozinha e comecei papo com ela, papo de teatro, falar de bastidores, de teatro e tal. E ela me falou uma coisa que agora a gente vai linkar com aquilo, com o que a gente estava falando, que é sobre a família, né? Aí ela me falou uma hora, no meio da conversa toda, ela falou assim, o teatro, cada vez que você monta um espetáculo, cada vez que você começa o trabalho na sala de ensaio, você cria uma família. Então, durante a vida de um artista, de um ator, de um diretor, ele cria várias famílias. E essas famílias vão para o resto da tua vida, até o último dia da tua vida, essa família vai estar lá. Então, são várias famílias que você vai criando durante a sua existência. E isso ficou para mim. Então, toda vez que eu entro na sala de ensaio, eu falo, pô, a gente está criando uma família nova. Legal. É uma nova família. E família briga, família discute, família se desentende. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Cara, muito bom, mas faz sentido mesmo. Uma coisa que eu fico assim meio que numa revolta e ao mesmo tempo tentando entender é que assim, quando você monta um espetáculo e a casa tá cheia, e aí é o que você falou, você tá no palco lá, todo mundo aplaudindo e tal, você fala, cara, esse momento é o momento que você fala assim, empresa, por que não tem mais empresa aqui? Por que a sociedade em si não sai de casa, entendeu? Porque a gente vive numa era da atenção, do algoritmo, que eu tenho que pegar os 3 primeiros segundos, eu tenho que fazer um vídeo, e fica tudo muito raso. Vocês acham que vai ter um momento que, assim, as pessoas estão ficando tão sozinhas, isoladas, raso, algoritmo, e vai chegar um momento que elas vão falar, cara, eu preciso sair de casa. Eu quero fazer artesanato, eu quero fazer coisa manual, eu quero ir para um teatro. Vocês estão percebendo isso? Ou como é que vocês estão fazendo a leitura de público, por exemplo? E você ainda não me falou sua sensação da direção. Eu acho que isso já tá acontecendo, né? A gente tá vendo que o trabalho manual tá voltando, né? As pessoas estão buscando isso. O artesanal, né? Eu acho que isso tá acontecendo já. As salas de teatro, o cinema também, Uhum. né? As pessoas estão indo mais ao cinema. Eu acho,
pode ser uma percepção muito da minha bolha, muito particular, mas eu acredito que sim. A gente, depois da pandemia, né? A gente teve um período muito forte, né? A gente nunca tinha passado por isso. Essa Era só 15 geração. dias. As pessoas estão buscando encontros, eu acho, Encontros, agora. Estão buscando Não, mas eu mais também encontros. percebo, eu pergunto porque assim, eu tô percebendo esse movimento da galera começar a querer. E tem para um todo o público, no sentido, é o que eu falei. Tem bons espetáculos no SESI, que são gratuitos. Uhum. Tem bons espetáculos no SESC, que é um valor baixo. Se você quer se você tem possibilidade de dinheiro, você vai para um musical, vai pagar lá o seu valor um pouco mais alto. Não tem para todo mundo. Tem entendeu? na rua, Tem tem na no circo, rua. tem de graça, né? A experiência tá aí pra qualquer público, né? É. Vocês viram que passa rápido. A gente Nossa, tem um tempo eu tava ainda, calma vendo que a gente tem isso, 7 minutos. meu Deus. Eu ainda quero saber. Depois você corta e aí Né? enxuga tudo. Enxuga em 40 Eu quero saber minutos. como é que foi pra você a sensação da direção. Sim. E assim, se vocês conseguirem, puderem dar um spoiler do que quais são os projetos que vocês Ai, vão ótimo. lançar esse mês, ou que tá, assim, galera, já estou em cartaz e ninguém foi assistir, então já Tá. faz essa cobrança aí. É engraçado como despontou a direção pra mim, né? Eu tava me lembrando, agora que eu tô mais envolvido com a direção, eu fico me lembrando da infância em que eu já fazia teatro, fazia como ator, e aí eu já gostava de tudo no teatro. Então eu ficava em cena olhando como a luz, como tava a posição, como que era a cortina. Eu lembro que eu chegava no teatro antes de abrir a cortina do teatro, eu arrumava todas as pernas, né? As pernas são aquelas pretas que fazem os atores Uhum. entrarem e irem pra coxia, desaparecerem da caixa. E aí eu lembro que eu ficava arrumando tudo aquilo, e aí gostava da trilha, então me vem muito à memória da infância, assim, né? Que eu comecei teatro com 6 anos e nunca mais fiz outra coisa. Minha brincadeira de criança era fazer teatro. E comecei a trabalhar cedo, né? E então, hoje no teatro, eu acho que o teatro é uma profissão que a gente tem uma referência de direção na nossa cabeça que tem que ser uma pessoa muito vivida, né? Um diretor, a nossa referência de diretor é o cara branco de 50 anos, né? Um velhinho de 60 anos, mega inteligente. Essa é a nossa referência. Diferente, por exemplo, no corporativo. Eu tenho amigos da minha idade que já são CEO do não sei o quê, é o gerente do gerente do gerente, né? Então eu acho que isso no teatro tem uma pressão, assim. Então eu me saboto muito, porque eu tenho 32 anos, e aí eu já tô assumindo esse cargo de liderança. E aí, nós como atores, quando estamos com atores, pra gente comprar um diretor, né? Pra gente acreditar no que o diretor tá fazendo pra gente, é difícil, porque a gente tem essa referência. Então, eu sempre fico pensando sobre isso, que é realmente um desafio, e eu só quero comprovar isso e me posicionar através do meu trabalho, né? A gente tá sempre, eu digo que a gente tá sempre a serviço de uma obra, né? Nossa. E a gente respeitar o que essa obra quer dizer. A gente sempre fala uma coisa que pro diretor não atrapalhar. Que ia ser uma ótima premissa. É só o diretor não atrapalhar. O Tolentino que fala isso. Mas o Antunes também falava, e é isso, né? Você tem um bom texto, um bom elenco, um bom ator, um bom texto, é só o diretor não atrapalhar. Só o diretor não atrapalhar. Então, acho que é importante a gente também olhar para o jovem, né? É uma geração que tem que vir, tem que ocupar espaço, né? A gente tem que respeitar os nossos mestres, quem deixou o nosso legado, né? Eles são a nossa inspiração, mas de alguma maneira a gente precisa ocupar o espaço e o jovem precisa do apoio do mais velho, né, para conquistar esses espaços. Precisa do apoio de quem já tá nessas posições, né? Muito bom. E aí depois eu sempre fui assistente de direção do Ricardo, então a gente se conheceu, eu comecei a fazer assistência de direção, esse foi o meu caminho, até que chegou um Então convite. você aprendeu legal. Exatamente. Não sei, né? Aprendeu legal. E Eu aí acho que eu nunca devia atuar. Atuar faz tempo.
Falam que eu era um bom ator. Então. Falam, não sei. Dizem. Quando você tiver, Diz a lenda. avisa a galera aí que eu quero ver. Quem sabe eu volto um dia. Quem sabe eu dirijo, né? E ele tá de Eu- ator, olha. É isso aí, hein? Eu acho que tá gostaria. gravado. Tá gravado. Eu vou cobrar. E Seria quais legal. são os projetos que vocês estão hoje aí pra galera, assim, tipo, acompanhar? Projeto que possivelmente já saiu de cartaz, mas que pode ser que volte, ou que vocês vão lançar ainda. Ó, a gente tem um grande projeto, É, que é o isso a nosso gente tá projeto feliz de do falar. ano, assim, que é o nosso projeto master do ano e da vida, né? Eu trabalhei com um diretor, que eu não vou falar o nome agora, ele é muito maldito, Esse não pesquisa. Não precisa Esse não falar. precisa mas eu não vou falar. E ele dizia que todo espetáculo novo é o grande espetáculo da vida, entendeu? Então, toda vez que começa um espetáculo, é o grande espetáculo da Não, você vida. já falou isso, eu falei, caraca, então é o espetáculo mesmo. Então agora é o espetáculo da nossa vida, que é o Sete Mulheres e um Mistério. É um texto, um autor chama Robert Thomas, que é um texto do início dos anos 60. Ele tem um filme na Netflix, que chama Sete Mulheres e um Mistério, o mesmo nome. O mais novo, né? O filme mais mais novo. novo, porque já teve um outro. E esse projeto chegou porque eu tinha um namorado, nós morávamos juntos, ele me falava, você tem que assistir um espetáculo, você tem que assistir um filme, você tem que assistir um filme. Ele ficou uns 3 meses me atormentando Fazendo a cabeça. já. Aí um dia eu assisti o filme. E aí eu assisti o filme e gostei. E eu falei, cara, que legal isso, né? Isso aqui é uma peça de teatro. Eu falei, isso aqui é uma peça de teatro. Porque ele se passa dentro de uma casa no sul da França, tá nevando, é véspera de Natal, e aí são 7 mulheres fechadas dentro dessa casa, acontece um assassinato e todas elas são suspeitas. E a coisa se passa toda no arco de uma noite só. Onde elas tentam descobrir quem matou a pessoa. Quem matou esse patriarca, esse cara. Né? E aí eu falei assim, pô, isso é uma peça de teatro. Aí eu fui olhar os créditos do filme na Netflix e era um diretor de cinema, chama Alessandro Genovese. Eu fiz cinema na Itália, né? Eu sou formado em cinema na Itália. Eu morei 12 anos em Roma. E lá eu fiz gastronomia e fiz cinema. E quando eu fiz cinema, nós fizemos, eu e o Genovese estudamos juntos. E aí, quando eu vi nos créditos era o Genovese, eu mandei mensagem para ele no Instagram. Eu falei assim, Genovese, Alessandro ele chama. Falei assim, Alessandro, eu acabei de ver o seu filme na Netflix. É incrível, tal. Pô, mas parece uma peça de teatro. Aí ele me responde, é uma peça de teatro. Eu falei assim, como assim? Aí ele me contou a história. Ele falou assim, é um texto do começo dos anos 60, do Robert Thomas. E em 2002, o François Ozon fez um filme na França. Huge Fame, o nome. 8 Mulheres, porque o texto original chama Oito Mulheres. Tá? E aí ele fez, o François Ozon dirigiu, foi candidato ao Oscar, com a Catherine Deneuve, com a Rupert, com as grandes divas do cinema francês. E aí a Netflix me chamou para a gente montar uma visão italiana dele. E aí o que eu fiz, em vez de eu chamar oito mulheres, eu tirei uma das personagens, e que eu gosto do número 7, não sei o que lá, transformei em 7 Mulheres e um Mistério. E tudo a ver. E aí chamei as grandes divas, lá tem as divas do cinema italiano. Esse projeto sempre ele foi montado com grandes divas da época. Grandes divas. E aí ele falou, se você quiser eu mando o meu roteiro, faz em cima do meu roteiro. A peça. Caraca, caiu no colo. Aí eu falei assim, não, vou pegar o original, quero o original. E aí fomos atrás do original, e aí a gente vai estrear agora, dia 31 de julho, lá no Rooftop 033, Santander. lá no Santander, lá em cima, porque o Santander tem o teatro embaixo, e em cima tem o Rooftop. Então, 2 vezes por ano, 2 espetáculos por ano embaixo, 2 espetáculos por ano em cima. Esse ano são os 10 anos do Teatro Santander, né? Eles estão comemorando os 10 anos. São 10 anos desse teatro maravilhoso e que tem à frente 2 pessoas incríveis, que é a Bibiana e o Marcelo Demetrios lá, que levam aquilo juntamente com uma equipe maravilhosa e juntamente com a diretoria do Santander, que teve essa visão, né? Essa proposta, né?
E aí a gente estreia 31 de julho lá no Rooftop. E aí também a gente, né, resolveu adaptar, porque esse texto não é um musical. Não é um musical. E aí a gente chamou a grande Ana Toledo, e aí ela pegou esse texto original e adaptou para um musical e escreveu as letras das músicas, né? E aí E aí quem a gente produz é a montou WB Produções, a WB o Wesley e a Bruna Produções. Teles, a gente chamou, convidamos eles para porque a conhecer gente- o projeto. Aí começa, né? Aí você tem uma ideia. Tudo parte de uma ideia. Bertolucci, gente, eu sou É isso. velho e eu fiz cinema na Itália. E quando eu fiz cinema, eu tive 1 ano e meio como professor dentro da faculdade de cinema, uma pessoa chamada Bernardo Bertolucci, que é um grande diretor. Depois vocês vão pesquisar quem é o Bernardo Bertolucci. Foram 2 grandes professores, o Scola, que eu tive, e o Bertolucci. E o Bertolucci falava assim, tutto parte de uma ideia. Tudo parte de uma ideia. Depois da ideia, aí a coisa... É com você, meu. Aí o universo conspira, entendeu? E aí partiu de uma ideia. E aí quando a gente teve a ideia, depois que eu vi esse filme, aí eu falei pro Heitor, o Heitor falou assim, não, vamos fazer. Aí por acaso nós fomos num evento lá no Santander, que eu acho que era um prêmio Bibi Ferreira. Um prêmio Bibi Ferreira. E aí eu cheguei para o Marcelo Demetrios nesse prêmio, isso foi em seguida da pandemia, logo depois da pandemia. E eu falei, Demetrios, eu tenho um projeto, acho que para cá, chama 7 Mulheres. Aí eu contei um pouco a história, aí ele falou, nossa, que incrível, não sei o que lá. Olha lá, a Alessandra Maestrini estava na frente. Ele falou, vai lá, fala com a Maestrini, vê se ela não topa fazer. Na hora eu fui até a Maestrini, falei, Maestrini, tem um projeto. Nem tinha um projeto, tinha uma ideia que eu tinha visto o filme fazendo 2 dias. Mano, a gente tava validando a ideia. Eu tenho um projeto. Eu falei, já com o Demetrios falou que a gente pode apresentar aqui no Santander. Topa fazer? Topo. Aí ela olhou para o lado e falou assim, olha, ali tem uma outra atriz, que agora não está mais no projeto, mas ela... E aí fui até essa atriz falou, quero fazer. Aí essa atriz falou assim, olha ali a outra atriz. Fui lá na outra atriz e no fim, a metade do elenco a gente já conseguiu. O elenco já estava lá na festa. E aí, tava na festa. dito isso, vamos falar esse elenco? Porque assim, qualquer post elenco... que tenha, galera, elenco, meu Deus, que elenco. É um elenco de estrelas, realmente. A gente está muito feliz de trabalhar com essas mulheres. A gente criou só para antes de falar do elenco, a gente criou uma equipe, não toda, mas eu acho que mais de 90% da equipe é uma equipe de mulheres. São mulheres. Legal. A gente cria mulheres. Então a gente tem... A equipe criativa praticamente toda feminina. As atrizes são todas, as camareiras, as contrarregras, a técnica de som, a técnica de luz, são todas mulheres. Tem eu e o Heitor lá no meio e tem esse bando de mulheres incríveis pra fazer à nossa volta. Peça. Caraca, que legal. Muito legal. Então, vamos assistir essa peça aí. Por favor, a gente estreia 31 de julho no 033 Rooftop. E aí o Heitor vai falar o elenco para vocês depois pesquisarem quem é o elenco. Diga o elenco. A gente tem Alessandra Maestrini, Letícia Soares, Bruna Guerrin, Laura Castro, Estela Miranda, Verônica Valentino, Malu Rodrigues, Larissa Noel e Cláudia Matsumoto. Carla Matsumoto. São 9 porque nós temos 7 atrizes e 2 swings. Mas as nossas swings são protagonistas. É uma coisa absurda, assim. A gente fala, vamos ter 2 swings, mas não são só 2 swings, são 2 swings que só fazem protagonistas em outros espetáculos. Então a gente tem 9 estrelas trabalhando com a gente. E, lógico, e a equipe toda... E o Banco Santander e o Santander que abraçou esse projeto. Eles têm um cuidado muito grande lá dentro com todos os projetos que eles abraçam. E a gente está muito feliz de estar lá dentro. A gente estreia dia 31, as vendas já estão abertas. Sim. E depois você me manda o link para eu colocar no... A gente já sabe que está vendendo, a gente não começou ainda a divulgação oficial. Vai começar, acho que um pouco mais para frente, mas já está vendendo bem. Bem legal. Caraca, vocês nem divulgaram ainda oficialmente. Sem divulgar. Só pelo fato de estar lá na Simpla. Bom, vamos lá. Seguinte, a gente já vai ter que ter parte 2, 3, porque você viu que o papo é pequeno, a gente só falou de uma fatia. Eu nem perguntei nada. Eu não perguntei absolutamente nada do que eu coloquei. Eu só dei o start aqui e eu fui costurando. Mas essa perguntinha eu gostaria de fazer pra vocês, porque artista vai ter uma resposta diferente. Que aí a gente fecha.
O que você quer que o mundo saiba sobre você que ainda não foi dito? Vamos ver se eles conseguem chorar. Vamos lá. O que você quer que o mundo saiba sobre você que ainda não foi dito? Não, eu acho que eu, por exemplo, como artista, eu espero ter ainda muito tempo para mostrar muito aquilo, aprender muito ainda, porque cada dia que a gente acorda, a gente descobre que a gente não sabe nada. Nossa, é tanta coisa boa, é tanto livro bom para ler, é tanto filme bom para ver, é tanta música boa, é tanto museu para ir e a gente todo dia a gente fala, gente, eu já li tanto, já vi tanto, mas tem tanta coisa. Então a gente sabe que é uma eterna, né? A gente é muito inquieto como artista, né? Então a gente a busca é eterna, mas talvez quando eu me for, que eu não sei quando vai ser, talvez o que eu ache é isso, que foi uma pessoa que viveu intensamente aquilo que sempre acreditou, que foi o teatro. E eu espero que seja lembrado, que agora é mais fácil, né? A gente tem muito provavelmente, tudo que a gente está dizendo e tudo que a gente está fazendo fica registrado de uma certa maneira, né? Agora, Então, o dia que eu me for, que um dia eu me vou, e eu espero que as pessoas tenham consciência de que eu fiz tudo aquilo que eu pude e fiz com todo o coração e todos os dias pensando sempre em fazer o meu melhor por esta arte, por este ofício que é o ofício do teatro. A gente já vai encerrar, sabe por quê? Porque eu trouxe, como hoje Já. é um dia especial, eu trouxe um texto pra gente ler, assim, pode cortar depois, mas é só pra gente aqui. E eu acho que esse texto responde Pode ler. essa pergunta. Não foi eu escrevi. Eu fiz essa pergunta de propósito porque eu sabia que ia vir uma coisa diferente. Entendeu? Não foi eu que Você acha que ia escrevi. perguntar pro advogado? É, mas esse texto diz muito, é de um grande escritor brasileiro, que eu vou falar no final, é só um trecho, e eu acho que cabe um pouco com o nosso papo, e foi um ator uma vez que leu com a gente, isso ficou na minha memória, e então eu vou ler pra vocês, pode ser? E a Pode gente ser. encerra, acho que também responde a pergunta. Pode ser. Vamos lá. Eu amo os atores, nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Eu amo o ator no desespero de sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem a bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos de sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter que seu personagem tem. E amo muito mais o ator quando, depois de tantos martírios, surge no palco com segurança, emprestando seu corpo, sua voz, sua alma, sua sensibilidade para expor sem nenhuma reserva toda a fragilidade do seu ser humano reprimido, violentado. Eu amo o ator que se empresta inteiro para expor para a plateia os aleijões da alma humana, com a única finalidade que seu público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, que tem que ser construído pela harmonia e pelo amor. Eu amo os atores que sabem que a única recompensa que podem ter não é o dinheiro, não são os aplausos. É a esperança de poder rir todos os risos e chorar todos os prantos. Eu amo os atores que sabem que no palco cada palavra e cada gesto são efêmeros e que nada registra nem documenta a sua grandeza. Eu amo os atores e por eles eu amo o teatro. E eu sei que é por eles que o teatro é eterno. Plínio Marcos. Plínio Marcos. Depois disso, só tenho pra falar. Muito obrigado. Obrigado. mano. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pelo convite. Pelo Muito obrigado. convite. Maravilhoso. Vai ter parte 2 e vai. Vocês vão bater cartão aqui. Gente, é isso. Muito obrigado você que assistiu até o final. Se inscrevam, compartilhem esse episódio, porque é muito importante. E assim, arte é muito importante. É muito importante o trabalho deles e de todos os artistas que a gente precisa valorizar sempre. Certo?
Até a próxima.